Glória a Deus. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Meus irmãos, aproveitando que estamos sobre os nossos pés, eu quero convidá-los a duas leituras na palavra de Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 28. Eu creio que nesta noite o Senhor continuará falando ao nosso coração. Gênesis capítulo 28, versículos de número 18 ao 22. Bendito seja o nome de Jesus. A Ele seja dada toda a glória, louvor e adoração. Gênesis capítulo de número 28, versículos de número 18 a 22. E depois eu quero ler com vocês o capítulo 35, versículo de número 1. Enquanto os irmãos ainda estão localizando este texto, eu quero aqui rapidamente expressar a minha gratidão por retornar a esta casa. Nesta feita eu quero também agradecer ao vosso pastor Rogério, que Deus abençoe o senhor e a sua família, como também ao meu amigo Gilmário. Obrigado, meu irmão, mais uma vez por lembrar de mim. Aos varões, que Deus siga abençoando vocês, dando força, graça, e a esta igreja, aos obreiros amigos que tenho nesta casa. Gênesis capítulo de número 28, versículos de número 18 a 22, está escrito assim: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo de número 35, para concluirmos esta leitura, versículo de número 1, está escrito assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Amém? Podem se assentar, muito obrigado. Queridos irmãos, eu sei que nós estamos diante de uma leitura já muito familiar de todos nós, e isto certamente nos ajuda e facilita a nossa compreensão daquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Jacó é um dos personagens emblemáticos da Bíblia Sagrada. Jacó tem uma vida marcada por altos e baixos. Um homem que ocupa um lugar que a princípio não deveria ser o seu. Um homem que vive um drama familiar, uma luta, uma guerra. De um lado, seu pai, Isaque, já com uma idade avançada, não enxergando muito bem, e sabendo que Deus daria continuidade à promessa que começou na vida de Abraão, então ele decide chamar os seus filhos para derramar sobre eles a bênção. Todos nós sabemos que este Jacó cresceu e sobre ele repousava uma expectativa. Jacó, por parte da sua mãe, ela sabia que no ventre Deus havia invertido a ordem, uma vez que Esaú, seu irmão, era o primogênito, porque ele saiu primeiro do ventre, mas o próprio Deus já havia se antecipado, dizendo que o maior serviria ao menor. Então a sua mãe, sabendo de tudo isto, ela prepara o ambiente e ajuda Jacó para que ele tome o lugar na bênção que o seu pai daria a ele. Então Esaú sai para a caça para preparar o guisado que Isaque havia pedido. Nesse intervalo de tempo, a sua mãe aprontou Jacó, colocando as roupas de Esaú, cobrindo Jacó com pelos para que ele pudesse então se passar por Esaú.
Ela prepara o guisado e este Jacó se apresenta ao seu pai. A bênção é uma bênção profética. Este Jacó agora está feliz, porque a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, repousaria sobre ele. Mas este contexto também nos mostra que isto trouxe sobre esta casa um grande conflito, porque quando Esaú percebe que havia toda aquela trama, ele decide que após a morte do pai Isaque, ele também mataria Jacó. Então a Bíblia diz que ele é aconselhado pelos seus pais a sair de sua casa e a ir para a casa do seu tio Labão. Jacó sai sem nada, Jacó sai errante, Jacó não tem mais certeza daquilo que lhe espera no amanhã. Jacó sai da casa de seus pais e ele não sabe qual será o caminho a ser tomado, mas a Bíblia diz que enquanto ele decide deitar em nenhum lugar para descansar, Deus se revela a ele. Bendito seja o nome do Senhor. Este Deus que se revela a ele, demonstra ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Senhor agora estende uma promessa muito grande sobre a vida de Jacó, dizendo: eu serei contigo, eu abençoarei a tua descendência, eu te farei crescer, eu te farei prosperar, eu te farei avançar. Jacó, fica tranquilo, porque ainda que o Esaú planejou te matar, eu tomei a tua história na minha mão. Esaú não vai te parar, bendito seja Deus, a tua história está nas minhas mãos. Então esse Jacó desperta e se dá conta de que ele teve uma revelação de Deus. Capítulo 28, versículo 18, é o resultado deste encontro. Ao acordar, Jacó então decide fazer um voto. A síntese do voto é: se Deus for comigo, me der pão, vestimenta, e um dia me fizer retornar em paz à casa do meu pai, o Senhor, no futuro, será o meu Deus. Esta pedra que ponho por coluna, futuro, será a casa de Deus. E de tudo que me dares, certamente, futuro, darei o dízimo. Jeová disse: é isso? É isso, então está certo. Vamos lá, Jacó. Você disse que se eu estiver com você, sim, Senhor, então eu vou estar com você. Você disse que eu tenho que te dar vestimenta, sim, Senhor, então eu vou te dar vestimenta. O Senhor, Jacó, você disse que eu tenho que te dar pão, sim, Senhor, então eu vou te dar pão, você não vai morrer de fome. Jacó, sim, Senhor, você disse que se eu te fizer retornar em paz, próspero, abençoado, você vai dar o dízimo? Sim, Senhor, então está fechado. E agora esse Jacó, ele tem uma garantia. A garantia não é a casa de Labão, a garantia é a presença de Deus sobre ele. Bendito seja Deus. Oh Jesus. São 20 anos trabalhando, são 20 anos construindo um lar, são 20 anos cuidando das ovelhas de Labão. E o Labão não era fácil de lidar não. O salário foi mudado inúmeras vezes, mas o Jacó está dizendo: eu sei quem está comigo, eu sei quem está comigo, eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo, eu sei quem está comigo. O Labão está dizendo: vamos diminuir o salário, mas Jeová está dizendo: eu estou contigo. O Labão está dizendo: eu fecho a porta, Jeová está dizendo: mas eu abro a do céu. Aleluia. O Labão está dizendo: aqui não fica, mas Deus está dizendo: eu tomei a conta, eu tomei as contas. Fica tranquilo, porque quem anda comigo não perde. Fica tranquilo, porque ainda que as portas da terra se fechem, eu sustento você, Jacó. Fica tranquilo, fica em paz. Guarda o teu coração, Jacó.
Guarda a tua alma, Jacó. Bendito seja Deus. Passados os 20 anos, Deus aparece a Jacó e diz assim: Jacó, sim senhor, e aí? Não te deixei nenhum dia. Verdade, senhor. Ô Jacó, não faltou o pão nem para você e nem para os filhos. Sim senhor, verdade. Ô Jacó, seu gado está tão grande que até o Labão está com inveja. Sim senhor, é verdade. Então Jacó, chegou a hora. Do que, senhor? De voltar lá para Betel. É senhor, é Jacó. Junta as coisas aí, porque quando você chegou aqui, Jacó, nem mala você tinha, mas agora você tem gado, você tem família. Lembra, Jacó? Lembra? Quando passou por essa porta aí, não tinha esperança, não tinha perspectiva, não sabia nem para onde ia, mas aí ele deu graça, ele abriu porta, ele deu família, ele deu nome na sociedade, ele deu profissão, ele deu bênção. O pão não falta, a vestimenta não falta, a saúde não falta, a graça não falta. Aí ele diz: é Jacó, chegou o tempo de voltar lá para Betel. Chegou o tempo de voltar para Betel. Jacó junta as coisas, mas do voto ainda faltava uma questão. A questão era: se o Senhor me fizer voltar em paz. Porque quando ele saiu debaixo de uma ameaça. O Esaú disse: o pai morre e eu mato Jacó. Aí, meu irmão, o caminho de volta, o Jacó talvez tentou torná-lo um pouco lento, porque ele sabia que teria que lidar com o Esaú, e talvez o passar do tempo trouxesse uma fúria ainda maior para o Esaú. O Jacó não sabia como seria esse encontro, mas Deus não só o guardou das mãos de Esaú, como também o guardou das próprias mãos de Labão, porque Deus cumpre, meu irmão, tudo aquilo que Ele promete. Mas a questão é: até que ponto estamos dispostos a ser fiéis ao Senhor? Ô Jacó, é Betel, tá bom, senhor? Eu volto. Mas o texto diz, no capítulo 33, versículo 18, que Jacó decidiu ficar na cidade de Siquém, armou a tenda, olhou a cidade e disse: a cidade é boa, o comércio é bom. Fizeram amizade com os líderes da comunidade. Jacó disse: é aqui, está tudo em paz, eu estou bem, a minha família está bem, as coisas estão bem. E Jeová está dizendo: não é aí que eu te quero, Jacó. Não é esse o nosso acordo, Jacó. O nosso acordo é Betel, porque você disse que consagraria tudo a mim, Jacó. Mas as portas estão abertas, as coisas estão dando certo, mas não é aí que eu te quero. Ah, mas eu estou estabilizado, a família está avançando, mas não é aí que eu te quero. E o que é que acontece? Um chacoalhão na vida de Jacó. Terminamos o capítulo 33 com Jacó estabelecido em Siquém. Mas quando nós lemos o capítulo 34, nós vamos ver que Jacó passa a experimentar as piores tragédias da sua vida. Capítulo 34, versículo de número 2. A filha de Jacó foi violentada naquele lugar. Jacó viu, no capítulo 34, versículo 13, os seus filhos tornarem-se homicidas. No capítulo 34, versículo 27, todos os homens de Siquém foram mortos por Simeão e Levi. Capítulo 34, versículo 27, os filhos de Jacó saquearam a cidade de Siquém. Capítulo 34, versículo 29, eles escravizaram as mulheres e as crianças. Capítulo 34, versículo 30, Jacó está chorando e dizendo: a minha família se tornou um mau exemplo
diante de todas as outras nações. E a pergunta é: o patriarca, o homem que tem a bênção de Deus, o homem que tem a extensão da promessa de Abraão, está olhando para sua casa e dizendo: o que será da minha casa? O que será da minha vida? O que será da minha família? Aí o capítulo 35 começa não mais com as tragédias de Jacó, mas com a resposta e a direção de Deus. Jacó, levanta-te. Era Deus dizendo: não é aí o seu lugar. Não é este o lugar que eu tenho para você. Não é porque a princípio deu certo que eu estou no negócio. Não é porque a princípio deu bom que eu estive com você. O seu lugar é em Betel, Jacó. Por quê? Porque é o lugar que você decidiu me consagrar tudo, e agora você tem que voltar para lá. Aí vejam como começa a tratativa de Deus com Jacó. A primeira expressão que Deus usa é: levanta-te. Eu fiquei pensando, se Jacó está vivendo um período de crise, se Jacó está vivendo um período de tragédias na sua casa, qual é o sentido desta ordem? O sentido é simples. Deus não estava exigindo de Jacó uma solução. Deus estava exigindo de Jacó uma posição. É comum nas tragédias nós perdermos o posicionamento. É comum nas guerras, quando ela é prolongada, nós perdermos a posição. Mas esta noite Deus me dá graça para dizer: Jacó, levanta-te, te posiciona, porque a tua casa não será perdida, a tua família não será perdida, a tua vida não será perdida. No teu posicionamento eu vou agindo ao teu favor. Posicionamento. Deus não exige a solução, mas Deus exige o posicionamento. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque quando nós olhamos para a história de Moisés, nós temos uma informação lá em Atos 7 interessantíssima. O Estevão pregando disse que Moisés, aos 40 anos, ele era habilidoso, ele era bom e eloquente, um homem poderoso em palavras. Mas esse homem, que tem um senso de propósito de Deus, fora do posicionamento, o máximo que ele conseguiu foi enterrar um egípcio na areia. Mas com 80 anos, já não mais tão eloquente, já não mais tão forte, Deus apareceu para ele e disse: ô Moisés, sim senhor, se posiciona. Ele se posicionou, e esse homem posicionado, ele viu Deus afogar o exército egípcio inteiro no mar. Eu não sei, Jacó, como é que você tem estado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite, e a palavra é: te levanta na tua casa, te levanta nos teus negócios, porque enquanto você estiver posicionado, eu vou trabalhando ao teu favor, eu vou agindo ao teu favor, eu vou trabalhando na tua história. Posicionamento. Posicionamento. É você que Deus colocou naquele lugar. É com você que Deus tratou Jacó. Ah, Senhor, os meus filhos. É com você que Deus tratou Jacó. Senhor, as coisas. Jacó, é com você que eu tratei lá atrás. Então se posiciona essa noite, Jacó. Se posiciona essa noite, Jacó. Se posiciona esta noite, Jacó.
Se posiciona esta noite, Jacó, porque você vai experimentar aquilo que os teus olhos ainda não viram, Jacó. Se posiciona, Jacó, porque o que eu tenho preparado para você é tão grande, é tão especial, Jacó, que enquanto você estiver posicionado, eu te farei experimentar as maravilhas que reservei para você. Se posiciona, Jacó. Levanta-te, sobe a Betel. O posicionamento, Jacó, ele visa um endereço. Por que Betel? Porque Betel é o lugar de compromisso. Jacó, Betel é um lugar de compromisso. Porque o Jacó, que nem mala tinha, ele sabia do lugar de compromisso. O Jacó, quando as portas estavam fechadas, ele não perdia uma consagração sequer. O Jacó lá de trás, quando ele não tinha nenhum carro para vir para o culto, ele dizia: quando o Senhor preparar, eu não vou atrasar, eu vou ser o último a sair. O Jacó lá de trás, quando só tinha um terno, e quando estava ruim, que ele tinha que lavar o terno, mas era no dia do culto, ele dizia: meu Deus, me ajuda. Eu te ajudei, Jacó. Eu te abençoei, Jacó. Eu preparei, Jacó. Mas talvez você ficou tão comprometido, Jacó, com a bênção que eu te dei, que você está esquecendo que o lugar que você deve estar é em Betel. Não deixe a bênção te fazer perder o compromisso, não. Não deixe as vitórias te embaraçar a ponto de você se esquecer. Ainda que estejas na bênção, continue em Betel, Jacó. É no lugar de compromisso. É no lugar de compromisso. Quando Deus me abrir a porta, eu vou ajudar aquele que precisa. Eu vou ofertar, eu vou dizimar. Quando Deus me abrir a porta, meu irmão, eu vou ajudar. E Deus está dizendo: eu lembro disso, Jacó. E aí, Jacó? Como é que andam as coisas aí, Jacó? Volta para Betel esta noite. Volta para esse lugar de compromisso. Volta para esse lugar de compromisso. Volta para esse lugar de compromisso. Não importa como foi o dia, Jacó, quando terminar, ainda que tenha sido cansativo, e eu sei que os nossos dias são cansativos, mas não deixa de passar por Betel, pelo amor de Deus. Ainda que tenhas que dormir um pouco mais tarde ou acordar um pouco mais cedo, não deixe de passar diariamente por Betel. Não adie a sua passagem por Betel. Sobe a Betel, Jacó, esta noite. Aí Jeová fala assim: ô Jacó, só um detalhe. Sobe a Betel, mas desta vez, Betel não será um lugar de passagem. Habita ali. Meu irmão. Jesus está falando, varão. É para habitar ali. Está entendendo? É para habitar ali. Eu não quero desculpinha não, Jacó. É para habitar ali. Eu não quero adiamento não. É para habitar ali, Jacó. É para habitar ali, Jacó. É para habitar ali, Jacó. É para habitar. É para habitar. É para habitar. Betel não é um lugar de passagem. Betel é um lugar de habitação.
esse compromisso de eu faço quando quero, eu vou quando quero, eu sirvo quando quero, não é lugar de quem está habitando em Betel. Quem habita em Betel não muda o compromisso pela rotina. Ele muda a rotina, mas o compromisso é mantido. Quem decide habitar em Betel sabe de onde Deus o arrancou, porque Betel é lugar de memórias. Quem habita em Betel sabe o que Deus um dia fez na vida dele, porque Betel é lugar de lembrar, é lugar de lembrar, é lugar de lembrar de quando Jacó nem obreiro era, de quando Jacó era solitário, de quando Jacó não sabia como a sua vida terminaria, de quando Jacó só tinha uma pedra para pôr como travesseiro, mas Deus se revelou dizendo: eu vou te ajudar. Só que parece que com o tempo a gente vai pegando, me permitam, mas parece que a gente vai pegando a manha do negócio. Não, eu vou fazendo assim, eu vou fazendo daquele jeito, eu vou fazendo lá, vai dando certo assim, o meu plano está indo lá, e Jeová está dizendo: habita lá em Betel. Você está se desgastando muito com a força do braço, porque você está tentando compensar a sua falta de fé. Mas se estiver em Betel, eu cuido da casa. Se estiver em Betel, eu cuido da família. Se estiver em Betel, eu cuido dos negócios. Se estiver em Betel, eu cuido da saúde. Se estiver em Betel, não vai faltar pão, não vai faltar a bênção. Fica em Betel. Fica em Betel. Fica em Betel, fica em Betel. Tem alguém aqui dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, para onde é que eu vou? Tem alguém aqui caçando o que é tendência no momento, e Deus está dizendo: você não precisa disso, Jacó, você só precisa habitar em Betel. Habita em Betel, habita em Betel, habita em Betel, porque lá eu me revelo a você. Lá pode faltar a presença do teu pai, mas eu me apresento a você. Lá pode faltar a presença da família, mas eu me revelo a você. Betel, Betel. Levanta, Jacó, sobe a Betel, habita ali. E aí Deus diz assim: ô Jacó, quando você chegar lá, quando você armar as tendas, fixar a morada, não esquece de uma coisa não. Sim, senhor, o quê? Faz um altar. Mas o Jacó já era acostumado com o altar, mas o Senhor pede um altar específico. Faz um altar ao Deus que te apareceu quando você era um fugitivo. É com muito respeito que eu digo isso a vocês, mas nos parece, irmãos, que às vezes nós temos uma memória curta, mas Deus, Ele não tem. Porque no dia da luta, no dia da prova, a gente sabe prometer muita coisa. Como a gente faz promessas. E aí parece que o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo. Mas há um lembrete de Deus para os Jacós que estão aqui esta noite além de mim. Eu quero um altar esta noite, mas esse altar é para o Deus que te apareceu. O que é que Deus está dizendo? Ô Jacó, há 20 anos atrás, você não fez um voto? E você disse: se Deus for comigo, eu fui com você. Você disse: se Deus me der pão e vestimenta, eu te alimentei e te vesti. Se Deus me fizer retornar em paz à casa do meu pai, eu te guardei, Jacó, nas madrugadas,
eu te guardei das mãos de Labão, eu te guardei das mãos de Esaú. Aí Jacó diz: o Senhor será. Jacó, chegou o momento então de você me fazer o seu único Deus. A pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. Então chegou a hora de edificar a minha casa. E de tudo que o Senhor me der, tudo, meu irmão, tudo inclui o quê? Tudo. É filho, é família, é profissão, negócio, é vida, é gado, é tudo, é tudo. De tudo que o Senhor me der, certamente. De tudo, e ele ainda coloca um certamente, para dizer assim: ó, Senhor, sei eu darei o dízimo. Ou seja, eu vou consagrar, eu vou entregar. Mas em algum momento esse Jacó parou em Siquém e segurou tudo e disse assim: não, deixa comigo, não, eu vou fazer assim. E quando as tragédias vêm, quando as guerras vêm, quando a crise vem, Deus diz: deixa comigo, Jacó, deixa comigo, Jacó, deixa comigo, Jacó, consagra tudo a mim, Jacó. Consagra tudo a mim, Jacó. Consagra tudo a mim, Jacó. Porque você tem entrado por estas portas com peso tão grande. As tuas emoções estão abaladas. O desgaste é tão grande, Jacó, que você tem sentido até no seu corpo o cansaço, a dor, a fadiga. Mas esta noite eu estou dizendo: Jacó, sai de Siquém e vem para Betel e consagra a sua vida a mim. Consagra a sua história a mim, Jacó. Consagra a sua casa a mim, Jacó. Consagra os teus negócios a mim, Jacó. Consagra a mim, Jacó. Levanta-te um altar ao Deus que te apareceu. Ah, irmãos, como é desafiador para nós. Como é desafiador para nós. Mas existem momentos em nossa vida que é necessário olharmos para dentro. Porque não fazia sentido para mais ninguém o fato de Deus ter falado a Jacó naquele momento: faz um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia. Não faz sentido a ninguém. Não faz sentido aos filhos, não faz sentido aos netos, não faz sentido aos servos, não faz sentido a ninguém. Mas para Jacó, aquilo mudaria toda a sua trajetória. E esta noite, o Senhor está nos convidando a dar um passo mais profundo, a darmos um passo em direção ao seu altar. E só você sabe o que precisa ser consagrado a Deus esta noite. Só você sabe o que precisa ser entregue esta noite. E eu espero que possamos compreender que tudo começa pela nossa entrega. E eu espero, irmãos, que nós tenhamos esta disposição de levantar este altar no nosso interior, dizendo: Senhor, está aqui a minha casa, está aqui os meus negócios, está aqui a minha vida, está aqui os meus planos, está aqui a minha caminhada, está aqui as minhas ideias. Senhor, estão diante de ti todas as coisas, eu estou deixando no seu altar. E quando tomamos esta decisão,
passamos a experimentar o descanso que só Deus pode nos dar. Esta noite é uma noite de decisão. Esta noite é uma noite de lembrar do que Deus fez e do que Deus espera que agora façamos. Esta noite é uma noite de trazer a memória, porque chegou o dia de consagrar tudo ao Senhor, para que então Ele possa nos ajudar e os nossos planos sejam todos bem-sucedidos. Deus está te convidando ao nível mais profundo. Eu estou sentindo de Deus isso aqui. Eu já estou prestes a concluir, mas eu sinto de Deus de falar isso a vocês. Deus está pedindo algo. Oh Jesus, Deus está pedindo algo. Eu sei que esta palavra tem um endereço específico. Deus está pedindo algo. E Deus me dá graça para dizer: se tiver que entrar em Siquém e mexer com a cidade, eu vou mexer. Se tiver que mexer na tua vida, eu vou mexer. Porque eu estou pedindo algo. E enquanto nós estamos em Betel, enquanto nós estamos nesse lugar cercado por Deus, Ele nos tem na totalidade. Mas Siquém é um lugar de reservas. Siquém é um lugar de adiamento. E talvez você entrou aqui adiando alguma coisa. Deixa eu contar rapidamente a vocês uma experiência. Eu só tenho mais alguns minutos. Esta palavra tem um peso muito grande para mim, porque há alguns meses eu estava relutando em relação a algumas coisas, e como crente eu não estava verbalizando, mas eu sabia que Deus estava me pedindo, e eu, um tanto relutante, adiando para cá, adiando para lá, e Deus desceu lá na minha Siquém. Meu irmão, é claro que eu estou me referindo ao nosso Deus, e eu tomo cuidado com o uso das palavras, mas no português muito claro assim para vocês entenderem. Deus mexeu em tudo. E aí eu de madrugada pensando o que é que eu faria da vida, Deus me disse assim: ô Rodrigo, onde está a sua fé? Nos negócios que você está imaginando ou em mim? Meu irmão, eu não precisei ouvir mais nada. Eu me lancei diante dele. E talvez se eu estivesse pregando aqui, quem sabe há um mês atrás, eu pregaria da perspectiva do Jacó de Siquém, mas eu estou pregando hoje na perspectiva do Jacó de Betel. Eu levantei um altar e disse: está aí, Senhor, se o Senhor quer, receba, é seu. Se o Senhor quer, eu entrego sem reserva. Se o Senhor quer, eu vou sangrar o meu coração, mas eu te entrego tudo. Eu fiz essa oração umas 6 da manhã. Quando foi 8 horas da manhã, pensa assim naquilo que você jamais poderia resolver com a sua mão. Eu estava num BO tão grande que eu demoraria aí talvez uns 4 meses. Eu recebo uma ligação e alguém diz assim: eu fiquei sabendo que você está com problema. Detalhe, eu não contei. E ele disse: você está com problema? Eu disse: Deus está preparando o transporte para Betel, meu irmão. Eu falei: não, eu estou com alguns. A pessoa disse: então fica tranquilo, porque eu vou te ajudar. Ô varão, me ajuda no glória aí. Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho não. Enquanto você está relutante, Deus está dizendo: eu já tenho tudo preparado. Enquanto você está aí dizendo: será que vou? Será que é comigo? Será que não é? Deus está dizendo: vem para Betel, Jacó, porque a resposta ainda chegará esta noite
sobre a sua vida. Jacó, a sua mudança está vindo na velocidade que você se dispõe a subir a Betel. Eu termino aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.